Bom, deixa eu dar uma pequena nota sobre hermenêutica bíblica. Hermenêutica é a ciência da interpretação da Bíblia. A palavra hermenêutica deriva-se do vocábulo grego hermeneus, que significa interpretar. E dentro de um contexto histórico e cultural tem a ver com aquele deus da mitologia grega Hermes, que era conhecido como o mensageiro dos deuses. Era aquele que recebia a mensagem dos deuses e tinha a incumbência de interpretá-la corretamente diante do povo. Foi aí que surgiu a palavra hermenêutica, que significa interpretar. E por que dentro da teologia e do campo teológico a hermenêutica bíblica ela é tão importante? Porque se você não interpreta um texto corretamente, sem analisar a época que o documento foi escrito, a cultura da época que o documento foi escrito e o porquê que aquele documento foi escrito, você acaba criando o suposto pretexto para uma grande heresia. E isso está cheio por aí. Bom, como é que funciona? Você abriu a Bíblia. Ao abrir a Bíblia, você tem diante de você um texto. Esse texto deve ser analisado a época que o documento foi escrito, a cultura da época que o documento foi escrito e o porquê que o escritor escreveu aquilo. São coisas fundamentais na arte da interpretação. E a teologia, ela nos dá algumas ferramentas de interpretação. Existem algumas regrinhas básicas de interpretação que vão lhe ajudar, que vão lhe auxiliar na interpretação de um texto. Tem várias regras de interpretação na hermenêutica. Eu cito apenas uma delas. Podemos citar o gênero literário. Gênero literário é o nome que se dá para o tipo de literatura que você está lendo. Por exemplo, cada gênero literário deve ser interpretado dentro do seu estilo. Temos aí novela, filmes, ficção, arte. Cada gênero literário deve ser interpretado dentro do seu estilo. Você não pode interpretar uma ficção da mesma maneira que você interpreta um suspense. A gente convive com isso todos os dias, não é verdade? Você abre a caixa de correio e dentro das correspondências que você recebe, tem vários gêneros literários diferentes. Você tem ali, digamos assim, um jornal, você tem a carta de uma pessoa amada e um aviso de corte. Você não pode interpretar o jornal, você não pode ler o jornal da mesma maneira que você lê o aviso de corte. São gêneros literários que devem ser lidos e interpretados de maneira diferente. O mesmo acontece na interpretação de um texto bíblico. Você não pode interpretar Apocalipse da mesma maneira que você interpreta Cantares de Salomão. São gêneros literários diferenciados. E, por exemplo, Paulo escrevendo para Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo foi a última carta que Paulo escreveu ainda em vida. E Paulo dá um conselho extraordinário para Timóteo. Ele diz assim: Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado. A palavrinha aprovado dentro do radical do grego, língua original do Novo Testamento, é dokimos. E dokimos é som legível, som autêntico, som sem mistura. Então Paulo está dizendo assim: Timóteo, procura apresentar-te a Deus como um dokimos, com um som legível, com um som sem mistura. Peraí, não dá para entender também embaciado, é claro. Você precisa voltar na época que Paulo falou para poder entender o que é que ele estava usando da cultura da época para entender, senão você não vai entender. Por exemplo, na era apostólica existia uma única moeda mundial e quando o comerciante recebia uma moeda por meio de uma compra, como é que o comerciante sabia se a moeda era falsa ou se a moeda era verdadeira? Pelo som que ela produzia. A dona de casa ia comprar 1 quilo de feijão, digamos assim, e comprava com a moeda. O pedreiro ia comprar uma ferramenta, pagava com a mesma moeda. Como é que ele sabia? Ele pegava a moeda e batia a moeda. E pelo som que a moeda emitia, ele sabia se era verdadeiro, se era falso, se era dokimos ou não. Então Paulo está usando algo da sua época para advertir Timóteo. Está dizendo: Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado. Paulo está dizendo: Timóteo, vamos te bater para saber qual é o som que você vai produzir para Deus. Isso são regras básicas de interpretação. Você deve interpretar um texto analisando a época que o documento foi escrito para poder entender e não criar um pretexto. Então eu quero deixar aqui um conselho para os meus amigos, né? E para 3 classes de pessoas: pastores, pregadores itinerantes e compositores. Por favor, não deturpe um texto para os seus próprios interesses. Não cometa aí um adultério nas escrituras. Você deve interpretar o texto de maneira correta, analisando todas as vertentes da mesma. E sempre que você for interpretar um texto, interprete o texto à luz do seu contexto. Amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus.